Preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Sete horas 30 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, com o streaming já ao vivo no Face e também no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV, 7 de setembro de 2020. Nós temos o prazer de receber aqui hoje o Gilberto Soares, que é coordenador regional do Sebrae, e ele atende aqui por Campos, por toda a nossa região, e vejo com muita oportunidade, com muita até felicidade essa agenda aí que o Arnaldo conseguiu com o Gilberto, para a gente discutir esse momento e a participação direta do Sebrae sobre, né, a recuperação, principalmente dessas pequenas e micro e pequenas empresas. Gilberto, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição, mais uma vez, sempre muito bom poder recebê-lo aqui no programa, e nesta segunda-feira, feriado, aí o agradecimento dobrado, então, digamos assim, para recompensar o seu, furar o seu descanso aí. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia aí todos os ouvintes, né, da Rádio FM, né, Folha FM, do programa Folha no Ar. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês. E quando é um feriado não tem nenhum problema não, eu acordo cedo mesmo, essa hora estaria tomando café, então estar tomando café com vocês aqui é um prazer. Vamos lá, Gilberto. Vamos começar. Eu falava agora no bloco anterior sobre a questão dos impactos na cesta básica, que é mais recente, que todos os índices têm registrados aí esse aumento do aumento da cesta básica. Antes, só fazer uma correção aqui, Nogueira. Acho que no primeiro bloco eu falei que o Emilson era pré-candidato a prefeito de Campos, e na verdade pré-candidato a prefeito de São João da Barra, só para deixar registrado essa correção. Se você conseguiu perceber, eu não percebi. Desculpa também, que se eu tivesse percebido... É o suporte que... Perfeito. Esse suporte, eu também tenho esse suporte. Eles são perfeitos. Custa caro, mas são perfeitos. Então, só concluindo aqui a pergunta para o Gilberto, esses impactos da questão da cesta básica, né, são os mais recentes que todos os índices têm registrado aí. E eu queria saber, Gilberto, a questão das micro e pequenas empresas, as que têm suporte do Sebrae, como que foi esse período de pandemia, né? Nós tivemos muitas micro e pequenas empresas surgindo, mas tivemos fechando. Como que foi o impacto da pandemia do coronavírus, sobretudo aqui na nossa região? Arnaldo, primeiramente, né, foi um processo muito novo para todo mundo, né? A primeira questão foi o Sebrae ter que se adaptar à realidade do momento, que foi ter que trabalhar home office. Nós sempre discutimos isso internamente, a necessidade já de começar a trabalhar remotamente, mas nós nunca havíamos colocado em prática, né, esse tipo de trabalho. E do dia para a noite, né, fecha tudo, lockdown, e o Sebrae passamos a trabalhar home office, e o nosso resultado foi muito interessante.
A procura das pequenas empresas por informação, até porque estava todo mundo muito perdido, né? Nós que estamos aqui na faixa de, nós não, vocês, né, de 30 a 60 anos, nós nunca vivemos isso, né? Eu já estou com 56, então ninguém sabia o que fazer, era muita informação do Sebrae, o governo federal também perdido, as empresas sem saber qual o caminho que seguir. Então, nós montamos uma estrutura que foi muito efetiva, né? Conseguimos levar muitas informações para os empresários sobre questões tributárias, sobre questões trabalhistas, sobre crédito. Então, eu avalio que esse processo de coronavírus para o Sebrae foi muito positivo, porque nós conseguimos, dentro do possível, é claro, né, atender boa parte do anseio da sociedade empresarial. Esse processo todo vai deixar sequelas, né? Eu acho que até porque a gente já vinha de uma recessão, né? O Brasil estava, nos últimos anos, vinha num processo recessório, agora, em 2020, que muitos empresários estavam já começando a botar o narizinho para fora da água, aí a partir de março vem todo esse problema. Então, houve o desemprego, estava aqui, né, pegando alguns dados antes, quando você fala, né, do trigo que aumentou, a China, né, aumentou o seu consumo de trigo. Aí quando você olha o PIB do Brasil caiu, o único que houve um acréscimo foi o PIB do agronegócios, porque foram as exportações. Então, mas podemos falar isso um pouco mais à frente. Mas essa crise toda vai estar trazendo boas oportunidades, mas também fechando muitas empresas nesse processo agora, e temos que ver daqui para frente como é que a economia vai reagir para aquecer a economia. Porque o índice de desemprego está muito alto, então são menos pessoas com poder aquisitivo para consumir. Então, tem todo um efeito cascata que pode acontecer. Aí o governo federal tem um papel fundamental em aquecer a economia, né? Eu estava aqui ouvindo vocês, né? Até uma palavra do Jefferson, do grande reitor aí do IFE, parceiro, que para a gente se assustar com soluções mágicas para a economia de Campos, não vai ter. Tá? Campos também, até por falta de uma política de investimento local dos últimos anos, não é de agora. Campos passa por um problema delicado, né? Então, tem solução, claro que tem solução, mas não podemos achar que a economia de Campos vai se reerguer do dia para a noite. Gilberto, agora falando assim, a gente tem números desse fechamento de empresas ou abertura de empresas, o Sebrae acompanha aí, eu sei que em estatísticas tem que estar preparado com os números na mão aí para a gente, né, colocar diretamente, ou colocar o número exato, mas assim, vamos dizer, uma média aí do que você tem acompanhado. Nós tivemos muita abertura porque os índices oficiais, né, eles trazem aí a questão de abertura de empresas para você ter um contrassenso durante esse período, mas não porque muita gente teve que se especializar para atender com delivery, teve gente que abriu empresa nova, né, sobretudo em casa, né, fazendo venda de refeição. As pessoas abriram novas empresas pequenas para atender, para fazer cadastro em aplicativos como o próprio maiores, como iFood, que precisam do CNPJ, então abriram pequenas empresas, né, para cadastrar esse atendimento lá. Então houve uma questão de abertura de empresas, mas também houve muita gente que fechou. A gente tem esse número de quanto que abriu, quanto que fechou mais ou menos nesse período? Arnaldo, esse número agora eu não tenho. Até porque muitas empresas, elas podem ter fechado as portas e não deram baixa ainda junto à Receita, né, estadual e federal. Então, esse número agora eu não tenho, mas se nós analisarmos uma equação de quantos abriram e de quantos fecharam, provavelmente as que fecharam vai ser a maioria, né? E as que abriram, algumas são para aproveitar a oportunidade no mercado, e outras foi uma forma de pessoa que perdeu o seu emprego, está desempregada,
e ela precisa arrumar o seu sustento. Então, acaba legalizando o meio, o microempreendedor individual, para a sua subsistência. Então, temos que considerar também muita cautela esses números, né? E quando eu falo, quando o empresário ele monta uma empresa para aproveitar uma oportunidade, uma coisa. Quando o empresário ele monta uma empresa por necessidade dele, pessoal, de arrumar o seu sustento, é outra questão. Tá? Geralmente, as empresas não fazem um planejamento, não fazem o seu estudo de mercado, então elas acabam montando, achando que é a comida, né? Todo mundo acha que comida dá certo, todo mundo precisa comer. Então, monta-se empresas de alimentação. Mas, então, esses números eu não tenho hoje, tá? Mas eu posso até passar no segundo momento. Mas nós temos aqui, eu estava acompanhando números oficiais do IBGE, de desemprego, que está muito grande, a queda do PIB. Então, mas Campos vai ter provavelmente bastante consequência essa crise toda. Tem solução, mas não vai ser, como diz o Guedes, em V, né? Vai ser um crescimento em U, né? Vai ser um crescimento a médio e longo prazo. Aqui chegou uma pergunta do professor Henrique da Hora, né, que o Nogueira já até registrou no bloco anterior, mas ele fez uma outra pergunta aqui. O professor Henrique já foi entrevistado da gente aqui em algumas oportunidades, uma comigo, com o Nogueira, não sei se foi com o Nogueira primeiro, ou se foi com o Marco Antônio, depois o Nogueira o entrevistou também recentemente, e o professor Henrique traz aqui: Gilberto é um especialista em pequenas empresas. Gostaria de saber dele a avaliação sobre os impactos da pandemia nos negócios tradicionais e nos negócios inovadores. A pandemia foi igual para todos, tanto para o comércio tradicional quanto para a startup? Bom dia, Henrique. Boa pergunta, grande amigo, grande liderança hoje do ecossistema de inovação, meu amigo Henrique da Hora. Não, excelente pergunta. As empresas tradicionais estão sofrendo muito mais, né, nesse período agora do que as empresas de inovação. Tanto é que o ecossistema de inovação de Campos está numa crescente muito interessante. Estava até conversando aqui antes com o Cláudio Nogueira. Acredito eu que num futuro bem próximo teríamos já a questão da inovação no município de Campos como uma grande representatividade na economia do município. As empresas de inovação, elas estão aproveitando, né, esse momento da pandemia até para dar suporte às empresas tradicionais que precisaram entrar no e-commerce, precisaram entrar no mundo online, no mundo remoto. Então, essas empresas elas estão dando suporte, então elas estão se desenvolvendo muito, e a inovação foi o setor que mais cresceu nesse período todo agora. Então, respondendo, não, efeitos diferentes, impactos diferentes, e aí, quando a inovação está numa crescente, né, o setor tradicional ele está estagnado ou com um processo meio de decadência. Nogueira, tem mais um comentário do Henrique aí, você pode trazer, por favor? Sim, só conectar aqui com o Face aqui, porque a gente fica então virando aqui pro... Não, tem... Eu volto já com o comentário do Gilberto, do Henrique, a pergunta dele. Só perguntar ao Gilberto sobre essa questão, já que ele abordou envolvendo aí o Henrique, essas startups, hoje, como é que está a participação do Sebrae diretamente nesse segmento, o Gilberto? A startup é um movimento novo, né, no Brasil inteiro. Então, nós estamos também aprendendo a lidar com a startup, né? O Sebrae, nós somos parceiros da Tec Campus desde a sua fundação, né? Então sempre demos suporte, eu sempre fiz parte lá do conselho. E hoje, nós, o Sebrae, nós temos uma área, né, de startups, de inovação dentro do Sebrae Rio de Janeiro e dentro do Sebrae Nacional também, onde nós não trabalhamos a inovação, né? Nós trabalhamos, esse aí é papel de outros entes, né? Das universidades, das instituições de tecnologia, né? O Sebrae
Nosso papel nesse movimento de startup é para dar suporte em nível de gestão a essas empresas que estão surgindo. Né? Porque gestão é gestão. Tá? Então, esses rapazes eles têm ideias muito brilhantes e tal, mas nós, em Sebrae, entramos para ajudá-lo a montar o seu modelo de negócio, sempre em parceria com as instituições de ensino, aqui em Campos, por exemplo, ou a Tec Campos. Nós somos um suporte a eles. O comentário do Henrique está aqui já apareceu aqui na minha timeline. Antes, registrar a participação do Rodinei Souza. Bom dia a todos, ótimo programa, estão de parabéns. Tá aí, obrigado, Rodinei. E o Gilberto trouxe um fato positivo da pandemia. É difícil falar de algum aspecto bom dessa situação. Gostaria que ele comentasse sobre o processo forçado da digitalização do comércio local. Várias empresas que não tinham presença digital tiveram que fazer isso quase que do dia para a noite. De fato é mesmo, né, Gilberto? Tem inclusive o site Achei Campos, onde o registro ali é gratuito, as empresas podem divulgar os seus serviços e produtos ali de graça. Sempre divulgamos aqui, mas havia uma procura muito acanhada. Quer dizer, com a pandemia, todo mundo teve que dar o braço a torcer aí, aqueles que viravam o rosto quando falavam em negócio de internet, de digitalização, teve que desvirar o rosto, né? Esse é um processo que já vinha acontecendo muito lentamente, e a pandemia ela veio para acelerar todo esse processo de inovação. Hoje, o empresário do comércio que não está no mercado online, tá, vai substituir? Não vai substituir, mas é mais uma vitrine, é mais uma forma dele se comunicar com o seu cliente, com o seu consumidor. Nesse processo todo agora, como eu falei, houve uma aceleração, né? Então, até quem não consumia eletronicamente, passou a consumir eletronicamente. Então, esse processo ele está sendo acelerado e a empresa ela tem que se adaptar a essa nova modalidade. Gilberto, e muitas empresas de campos... Oi, pode falar. Não, sim. Pode concluir você. Muitas empresas de campos... Muitas empresas estavam resistentes a essa evolução, mas muitas se adequaram, mas muitas ainda não. Tem um exemplo clássico aqui que eu sempre falo, eu prefiro não falar o nome da loja, que é muito conhecido aqui no centro, que o empresário virou para mim e disse: Cláudio, eu virei um provador de sapato. O pessoal vai na internet, olha o modelo, vê a cor que quer, né, as especificações ali, e vai na minha loja provar para ver se fica bom, qual o número que fica melhor, e depois vai embora e pede pela internet. Eu virei um provador de sapato. Eu falei: por que você não está na internet? Não, eu já tenho 60 anos de loja aqui no centro. E eu falei: então você vai continuar sendo provador de sapato, se você continuar com esse pensamento. Enfim, eu não sei como é que está a situação desse empresário agora, depois dessa pandemia. Provavelmente, né, está aí se readequando, mas se não for assim, pelo amor, acaba sendo pela dor, né, Gilberto? Não, perfeito, Cláudio. O processo é esse mesmo, né? E hoje, o que existe de empresas de consultoria para dar suporte a você entrar nesse mercado são inúmeras oportunidades. O Sebrae mesmo é uma instituição que pode dar apoio, não somos só nós, tem empresas, né, iniciativa privada também para fazer isso. Mas hoje é uma grande tendência. As lojas tradicionais, né, a rapaz vai comprar um tênis, ele está falando, exemplo aí, de sapato, experimenta, vê qual é o número dele e vai para a internet pesquisar. E isso, hoje, meu filho tem 8 anos, meu filho, daqui a 10 anos, ele vai estar no mercado de trabalho. Será que esse menino, ele vai numa loja? Ele só usa a internet o dia inteiro hoje, né? Então, esses meninos de 15, 18 anos hoje, eles já não vão à loja física. Então, essa garotada hoje, eles serão os consumidores de amanhã.
Então já vem com um novo hábito de consumo. Então cada vez isso vai aumentar. Então quem não se adequar a essa realidade vai perder consumo. E hoje, como eu estou falando, uma empresa que quer montar um site, quer montar essas coisas todas aí, o Sebrae, nós temos um suporte, temos consultorias específicas para isso, com subsídio de 70%. O empresário só paga 30%. E ainda, né, fizemos aqui uma parceria em Campos com a prefeitura, através do Fundecam Inovação, onde essa contrapartida do empresário pode ser financiada via o Fundecam. Então, não há hoje motivo para o empresário não entrar nessa nova onda de estar eletronicamente, estar no remoto. Vai substituir? Não, mas ele tem que estar ali, que é mais de uma vitrine que ele vai ter. Gilberto, aproveitando esse gancho seu aí sobre a consultoria do Sebrae, como que ficou o funcionamento do Sebrae no período de pandemia e como que está o funcionamento agora, nesse momento já que a gente fala em flexibilizações? Durante todo esse período de isolamento social, o Sebrae esteve com suas portas fechadas, mas criamos uma estrutura assim, que foi formidável de atendimento remoto. Bastava o empresário ligar para o nosso 0800 ou para o nosso Zap, que caía na nossa central e era dirigido para o nosso atendimento local. Eu vou te falar a verdade, que eu trabalhei nesse período muito mais do que o convencional. Tá? Assim, foi assim, uma doideira. E nesse período, o nosso atendimento mais do que dobrou neste período. Né? Houve uma queda no atendimento ao MEI, que é o empresário que tem menos acesso ao remoto. Né? Mas a ME, a EPP, as empresas mais estruturadas, o nosso atendimento aumentou e muito. Agora, nesse período, nós estamos fazendo um teste de um modelo híbrido, né? Já estamos com as portas abertas, tá? Metade está trabalhando home office e a metade trabalhando presencial. Ainda não está decidido, mas eu acredito que essa deva ser até uma certa tendência daqui para o futuro. Hoje o nosso atendimento ele é agendado, então nós temos aqui, se quiser, posso passar o número agora, né? Basta ligar para o nosso 0800, que é 0800 570 0800, ou para o nosso Zap, que é 21 96 576 7825. Essas são as duas formas de entrar em contato. Repete o WhatsApp aí, por favor. É Gilberto. 21, que cai na central do Rio de Janeiro, tá? 96 576 7825. Então, entrar em contato com esses dois números cai na nossa central, que remete para a nossa equipe aqui em Campos. Nesse período, né, nós, o Sebrae, entendendo a necessidade do mercado, né, e a dificuldade das empresas, todas as nossas consultorias sempre foram já muito subsidiadas, mas nesse período da pandemia, nós oferecemos muitas consultorias sem custo nenhum para o empresário. Ainda temos ainda muitas consultorias dentro de um pacote nosso, tá? Sem custo algum para o empresário. O Sebrae entendeu que é o nosso papel, né? Trazer o máximo de suporte ao nosso cliente hoje, que é o pequeno empresário. Beleza, Nogueira. Só rapidamente, Arnaldo, se você me permite, tem um comentário aqui no Face da Dorcas Lorosa. Ela é conterrânea nossa lá de Italva e trabalha aqui nessa área de móveis. Ela está dando um exemplo aqui muito interessante. Ela disse que as pessoas chegam na loja e chegam com a foto ou com todos os detalhes já do que pesquisou na internet, e ela diz o seguinte: olha, dá um trabalho imenso para, né, essa questão de fazer o convencimento de vender ali,
né, fisicamente, e também a questão da segurança, que ela fica apelando aqui. E o outro comentário é o Luciano Souza, lá do Superplano Boa Viagem, está aqui, né, agradecendo, excelentes dicas para os empresários, o empresariado regional. Parabéns aí, Gilberto. Sim, não, pois não. Até pegando esse exemplo da empresária de Tauba, que tem uma loja de imóveis, né? Hoje você tem que ter muita técnica para converter essa venda, né? Porque muitas pessoas vão ali já com todos os dados, né, para comparar preço. Então você tem que ter toda uma técnica, né, de conseguir converter essa venda para você, né? Que é falar da segurança, da rapidez da entrega, troca se for o caso. Então você vai ter que ter aí muita habilidade do empresário, muita técnica de negociação nesse momento. Ô, Nogueira, acho que a gente já pode ir ao intervalo agora? Perfeito, ótimo. A gente faz um rápido intervalo, então. Na sequência, a gente volta com o Gilberto Soares, falando mais sobre essa retomada de serviços com as medidas de flexibilização e a importância e os serviços que o Sebrae tem oferecido aí durante essa pandemia. Gilberto, você pode até detalhar daqui a pouco, se o Arnaldo permitir. Eu pedi aqui rapidamente a você o que vocês têm falado. Você falou sobre algumas assessorias que vocês têm prestado aí gratuitamente aos empresários. Se puder, pelo menos, detalhar algumas delas que têm sido mais procuradas durante essa pandemia, vai ser interessante. E para quem não procurou ainda, o que precisa fazer para procurar o Sebrae, você já falou, que é ligar para o 0800 ou para o WhatsApp, que a gente vai postar aí em seguida. São 7h55, este é o Folha no Ar, primeira edição, hoje dia 1º de setembro, feriado, um ótimo feriado para você que está acompanhando a gente. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.